Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando uma visão a qual eu tive, que o Senhor ele me permitiu ter, e foi um alerta para a minha vida, e eu creio que vai ser também para os irmãos. Eu quero te dizer que Jesus está voltando e não está longe. Não, irmãos, Jesus está voltando e está muito perto da sua vinda. Irmãos, essa visão que eu tive foi muito tremenda, foi forte mesmo, irmãos. Eu senti a presença de Deus. Quando eu me despertei, quando eu acordei, eu comecei a glorificar o Senhor. Eu chorei muito, porque Deus ele me despertou, nessa visão, para estar o buscando mais, estar preparado. Não é tempo de nós nos preocupar com as coisas desse mundo, mas é tempo de nós viver para Cristo, viver para o Senhor, nos separar para Ele. Aqui em Atos, no seu capítulo 2, 17, nos diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. Então aqui, o Senhor ele já está dizendo, irmãos, como seria nos últimos dias, quantas pessoas a gente vê tendo visões, Deus mostrando e alertando, Então, Deus, irmãos, ele nos avisa para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. É por isso que Jesus ele vai dizer em sua palavra que, assim como um ladrão, ele vem sem avisar, ele não vai avisar que ele vai roubar, mas ele vem e pega muitos de surpresa. É assim que vai ser a vinda do Senhor Jesus. Ele pegará muitos de surpresa. Muitos estarão vivendo a sua vida, como todos os dias, trabalhando, estudando, fazendo o que sempre faz, achando que vai ser um dia comum como outros. Mas de repente o Senhor ele voltará. E muitos que não estão preparados, que estão com sua vida desconcertada, que estão afastados, que não têm compromisso com Jesus, mas é pé na igreja e pé no mundo, irão se arrepender, mas infelizmente será tarde demais. Então eu quero dizer para você que está afastado da presença do Senhor, corre para a presença de Deus enquanto há tempo, porque se Deus ele permitiu você chegar até esse vídeo, é porque Ele está querendo te chamar novamente, está te dando uma nova oportunidade. Deus ele está te chamando para a sua presença novamente, porque Ele tem um zelo com a tua alma, Jesus ele tem uma morada preparada para você lá no céu, e não tem coisa melhor, irmãos, do que estarmos na presença do Senhor. Eu quero te dizer que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Ao contrário, o inimigo ele tem roubado muitas almas, porque muitas pessoas têm dado brecha, têm dado oportunidade para ele entrar na vida e fazer a maior bagunça, a maior sujeira, e muitas das vezes até levar à morte, muitas pessoas pensam, não, um dia eu vou voltar, quem sabe um dia eu volto, ou então quando eu senti no meu coração. Eu quero dizer que isso vai ser um engano. Isso é um engano do diabo, que ele sempre vai colocar na tua mente, porque você nunca irá se sentir preparado. Então você tem que procurar voltar hoje, se arrepender, e se consertar na presença do Senhor, porque pode ser a última oportunidade que Jesus está nos dando. Então, irmãos, eu vou estar contando rapidamente aqui esta visão. Não foi uma visão longa, foi curta, mas foi de grande importância para a minha vida. Porque Jesus ele me mostrou, irmãos, o quanto perto está a sua vinda. E nessa visão, irmãos, a terra aqui, ela estava muito escura, irmãos. A terra estava muito escura, estava aquela tristeza aqui na terra, aquela aflição na terra, e as pessoas estavam muito angustiadas, estavam vivendo em tempos de aflição,
E eu, irmãos, clamava misericórdia ao Senhor, porque a perseguição aqui na terra estava muito grande. Estava muito grande. Pessoas, irmãos, que na verdade não eram pessoas, eram demônios. Demônios em forma de pessoas, né, na verdade. E aí eles começavam a perseguir a mim e perseguir a outros cristãos também. E maltratava a gente. E tava meu filho, minha filhinha, né, e minha irmã. E com minha irmã tinha um outro rapaz também, que eu não lembro, mas era uma pessoa conhecida. E de repente, irmãos, eu começava a clamar ao Senhor. E quando eu olho para o meu corpo, começa a ser transformado. Eu olhava e minhas pernas começavam a ficar leve, meu corpo ficava leve. E eu começava a glorificar o Senhor. Meu Deus, eu estou sendo transformada, Senhor. Meu Jesus, obrigada, porque o Senhor voltou. E eu sentia que Jesus ele tinha voltado, irmãos. Eu não tinha ouvido trombetas, né, tocar. Mas eu sabia que Jesus ele tinha voltado. Só, irmãos, que quando eu olho para o meu filho ele não tinha se transformado também. Meu filho ele tem 11 anos, né? E eu falava, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Por favor, meu Deus, salva meu filho também. E de repente, o Senhor ele me mostrava, irmãos, nessa visão. Eu via um relógio grande, né? E esse relógio, irmãos, tinha a hora, o minuto e os segundos. E o Senhor ele falava comigo: você vai voltar, porque você precisa ensinar o teu filho, porque o tempo agora está acabando. Isso o Senhor ele me falava: corre, porque o tempo está acabando. Apenas resta segundos. Irmãos, quando eu olhava para o relógio, irmãos, já estava nos segundos. E ali, irmãos, o Senhor ele me dava uma oportunidade de poder voltar. E eu voltava nessa visão mesmo, irmãos, e eu começava a ensinar meu filho. Eu falava: filho, corre, faz tudo certo, porque se você não fizer as coisas certas, você não vai subir. Jesus ele não vai te levar. E eu começava a ensinar ele. E eu começava a falar com ele como deveria ser. E ele começava a andar conforme aquilo que eu ensinava. E de repente o meu filho também ele era transformado para a glória do Senhor. Ele era transformado, seu corpo era transformado. Irmãos, e de repente eu olho minha irmã. E eu procurava minha irmã para ver se ela também tinha sido salva. E minha irmã ela não foi salva, né? Ela não tinha sido salva. E eu perguntava: por quê, Senhor? E ali o Senhor ele tocava, falava comigo no meu coração que era por conta das coisas do mundo. Porque minha irmã, ela hoje ela é afastada, ela já citou o Senhor, mas ela se afastou e tem muitos anos isso, né? Mas a minha irmã, ela é muito apegada às coisas do mundo, né? E por isso ela não volta à presença de Deus, porque ela já diversas vezes já falei de Jesus para ela. Já falei para ela voltar para a presença do Senhor e ela sempre me fala a mesma coisa. Quando Deus tocar no meu coração e eu sentir, eu volto. Só que isso, irmãos, é um engano do inimigo. Isso é um engano, porque cada dia que passa o mundo ele vai te chamar mais. E ali ela ficava, irmãos, e aquela pessoa com quem ela estava ali também ficava. Irmãos, e eu vou te dizer, o tormento ficou maior, irmãos. O tormento não é quando eu estava na terra, mas foi depois que o Senhor ele veio me buscar e buscar aqueles que foram salvos. Irmãos, a terra aqui, irmãos, ninguém aguentava ficar, ficou aquele tormento, aquela tristeza, aquela angústia, irmãos, e aquelas pessoas começavam a perseguir, né, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, que não subiam, e elas começavam a bater, irmãos, e maltratava mesmo da pior forma que vocês puderem imaginar. Irmãos, eu senti a angústia que ficou essa terra, irmãos, sem Jesus. Eu senti a angústia. Eu acordei desesperada quando me despertei, irmãos, porque, irmãos, viver sem Jesus, irmãos, não é vida. Eu quero te dizer que viver sem Jesus não é vida. Não é vida, não é viver. Nós estamos aqui, irmãos. Estamos de pé porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos coloca de pé, que nos dá vida, né, que nos dá ânimo para poder lutar todos os dias. E eu quero te dizer, não perca a tua salvação por uma coisa que tu pode tirar hoje. Não perca a tua salvação
por uma coisa que você sabe que você é capaz de mudar. Abandona o pecado, se afasta daquilo que está te afastando de Deus, seja uma pessoa, seja o que for, mas não deixa ninguém roubar o que você tem mais de precioso, que é a tua alma, a tua salvação. Porque a nossa vida, a nossa salvação, ela é individual. Você não pode salvar ninguém, irmãos. Eu não pude salvar meu filho, mas Jesus, ele me falou, né, que eu tinha que ensiná-lo para poder subir. Então ensina as tuas crianças. Você que tem filho pequeno, tem criança, ensina. Porque criança não tem querer, irmãos. Ah, não quero ir para a igreja. Ah, não quero orar. Irmãos, é criança. Nós devemos ensiná-los. Você precisa orar. Porque se você não orar, você não vai conhecer Jesus, você não vai se aproximar dele. Não existe isso, irmãos. A Bíblia nos diz que nós precisamos ensinar para quando eles estiverem grandes, eles não viessem afastar da palavra do Senhor. E depois Deus também não requerer de mim e de você. Porque muitos perderão a sua salvação por não ensinar os seus filhos, irmãos. E isso é bíblico. Porque nós devemos ensinar os nossos filhos. Deus nos deixou uma missão aqui na terra. E nós devemos cumpri-la. Então eu quero te dizer, busca o Senhor enquanto há tempo, porque o Senhor, ele me mostrou e falava várias e várias vezes, irmãos, naquela visão, falta segundos. Ele falava comigo, falta segundos, corre e prepara os teus filhos. Ele falava isso comigo, irmãos, porque não há mais tempo. E isso é o que o Senhor, ele me falava, irmãos. E eu tentava ajudar minha irmã, ajudar aqueles que estavam lá, mas eu não conseguia, irmãos, eu não conseguia. Eu lembro que ela tentava pegar minha mão, mas não conseguia, irmãos, porque eu não posso salvar ela, ela não pode me salvar e eu não posso salvar ninguém, irmãos. Somente você mesmo pode se salvar se você fizer conforme o que está escrito na palavra do Senhor, ouvir e obedecer os mandamentos de Deus. Então, coloca a tua vida hoje no altar, não deixa para amanhã não, é hoje mesmo. Tu tá ouvindo esse vídeo, coloca o teu joelho no chão, começa a orar, começa a dizer, Senhor, hoje eu volto para a tua presença, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, Jesus, porque eu sou falho, eu sou pecador, mas tem misericórdia da minha alma. Porque Jesus, ele vai pegar muito de surpresa, irmãos. Eu quero te dizer, Jesus, ele está voltando. Guarda esta mensagem no teu coração e não deixa o amor do Senhor ele se apagar dentro de ti. Não deixa, por nada mesmo. Seja um levante dentro da igreja, por nada, irmãos. Estamos indo para a casa do Senhor para buscar Jesus, não a ninguém. Se alguém se levantar, entregue na mão do Senhor, que aquela pessoa vai prestar conta a Deus. Então, hoje, irmãos, busca o Senhor, porque Deus está falando contigo através desta mensagem. Amém? Que Deus, ele possa abençoar a tua vida e falar melhor o teu coração.